Dedinho de Prosa está de volta, estamos entrevistando Marco Lima, presidente da Federação Espírita da Paraíba. E eu lhe perguntei ainda há pouco se, em função do preconceito que existia e que ainda existe, embora pouco hoje, tem os casos em que a personalidade, a pessoa importante da sociedade e tal, é espírita, mas não assume, é por debaixo do pano. Existe isso? Como nós estávamos falando, a necessidade muitas vezes de buscar algo, né, que não está no convencional, leva as pessoas a procurarem, né, respostas, ou um tratamento, ou um apoio espiritual. Sabemos que é uma doutrina ainda que existe tantos preconceitos pela falta do conhecimento. O preconceito é a ausência de conceito. Quando a gente tem um conceito correto, a gente tira o pré e fica só o conceito. É verdade. Então a gente tem no campo doutrinário, ou seja, as bases da doutrina espírita são bases muito lógicas. A gente procura aliar o conhecimento, né, o científico, o religioso e o filosófico, dentro de uma lógica, dentro de um padrão realmente de entendimento muito profundo. Portanto, se atrai muitas pessoas que gostam da literatura, principalmente naquela época, no início do século, como nós falamos, pessoas que são literatos, pessoas do direito, enfim, das artes, entenderam que realmente a literatura é uma literatura realmente consistente, né? Tem só, você ter uma ideia, a codificação são 5 obras. Chico Xavier psicografou 420 obras em torno disso. Então é uma doutrina de conteúdo, tem muita informação. Então as pessoas que buscam a doutrina e começam a entender, a compreender, vão gradativamente se equipando de informações e de conteúdos que fazem com que elas se posicionem, né, se tem uma certa colocação na sociedade. No entanto, em função da ideia de que as famílias tradicionais, como é que isso vai ser, como é que isso vai ficar você frequentando o centro espírita? Aí o que acontece? No interior, principalmente aqui do estado, ainda acontece hoje. Se eu for para o centro espírita na cidade tal, vão me reconhecer. Então eu vou para a cidade X, porque entendi. Ninguém vai me reconhecer, eu frequento, porque na minha sociedade, imagina, eu um alto empresário, né, eu que sou um dono de um cartório, enfim, eu frequentando o centro espírita, o que é a sociedade, como é que a sociedade vai ter? Existe ainda isso, principalmente no interior. E existe a confusão do espiritismo com a umbanda, com o candomblé? É exatamente... Até que ponto um tem a ver com a outra ou não tem nada a ver? Bem, com todo respeito, nós temos a cultura, né, das raízes afro, né, que a gente sabe que, inclusive a umbanda, cabe aqui um registro, é a única religião original do Brasil. Então merece todo o nosso respeito, né, todo o nosso respeito mesmo. As demais vieram da Europa, dos Estados Unidos e por aí vai. No entanto, o que é que tem de semelhança entre nós e as matrizes? A questão da comunicação com os espíritos, né? Embora nós temos uma compreensão, né, um tratamento da mediunidade um pouco diferenciado, porque nós não temos ritos, né? A gente usa a mediunidade como está orientado na codificação e no Evangelho de Jesus. Né, usando a mediunidade gratuitamente, né, dando de graça o que de graça nós recebemos. Então, usamos a caridade fraternal, né, sem nenhum interesse no sentido de se tornar o médium um profissional. E eu queria lhe perguntar a gente não tem essa prática ritualística nem de meio de vida. A gente faz isso de uma forma muito espontânea, como o Cristo nos orientou a fazer. Existem fundamentos do espiritismo na Bíblia? Sim. O senhor poderia citar exemplos? Por exemplo, nós poderíamos iniciar com as próprias revelações diversas que a Bíblia tem. Anjos se comunicando, anjos fazendo previsões, médiuns, né, que são... Antigamente tinha outra denominação, porque médium foi uma palavra criada por Allan Kardec. Mas os profetas tinham visões, comunicavam com os seres angelicais, né? Faziam profecias. São coisas ligadas à mediunidade. Para a gente ter uma ideia, médium é aquele que é intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se você usa a palavra profeta e médium, que são sinônimos, a gente vai ver que tem essas mesmas conotações. Então, Moisés, digamos o médium Moisés, ele tinha
fenômenos que na Bíblia está registrado, né, de contatos, né, de transformação. Jesus tinha? Né? Jesus, ele tinha poderes, né, porque médium é aquele que é intermediário, entendeu? É aquele que é intermediário. Jesus, ele era intermediário, apenas nós entendemos que era o Espírito, e é o mais evoluído do planeta, o nosso governador. Ele não tinha necessidade de ter ninguém para intermediar, a não ser o próprio Pai, que estava nele, que ele manifestou nele próprio. Então ele não tinha necessidade de nenhum espírito se utilizar dele para se comunicar ou para produzir fenômenos. Mas a Bíblia tem muitos exemplos, né? Está repleto de médios, de manifestações mediúnicas, de contato, né? Do rei Saul com a pitonisa de Endor, entendeu? De comunicação espirituais, né? Apenas para citar alguns, e todos os profetas, né? Faziam previsões do que ia acontecer, escreviam inspiradamente, porque mediunidade existem várias possibilidades da ação. Tem a vidência, tem a audiência, tem a precognição, né? Tem a psicografia, a psicofonia. São várias manifestações que pode dizer que são os dons espirituais que Paulo de Tarso se refere nas suas cartas. Temos dons espirituais. O que é que fundamenta a reencarnação? O que é que lhe convence ao senhor de que a reencarnação é um fato? Pelo fato de que, se nós admitimos um Deus, nós temos que admiti-lo um Deus que tenha atributos correspondentes a ter essa condição de ser um Deus, um Criador. A justiça, a soberana justiça, o soberano amor, né? a onipotência, a onisciência. E quando a gente vê as desigualdades humanas, quando a gente vê a quantidade de pessoas, né, na nossa sociedade, com essas desigualdades de condições, de aptidões, e se a gente admite um Criador justo e perfeito, como nós acreditamos, nós haveremos de compreender que é impossível a gente compreender a justiça de Deus com a unicidade de uma existência. Eu também, Wellington, sou professor de pessoas com deficiência, sou educador. E eu trabalho com crianças que não têm visão e que algumas delas também têm outros tipos de paralisia, de outras carências, de outras deficiências. E eu fico me perguntando, por quê? Né? Por que nessa realidade, como é que isso pode operar, uma pessoa vindo com tantas limitações e outros que parecem tudo sorrir, né? Tudo... Eu até me comparo, graças a Deus, eu tenho um corpo perfeito, né? Tive educação, tive uma família, e outros que têm síndromes as mais diversas, né? Não têm essa oportunidade de exercer. Então, a gente partindo desse ponto apenas, para a gente compreender se existe um Deus justo, né? Se existe uma misericórdia, né? Essa misericórdia se processa, essa metodologia da justiça de Deus é através da reencarnação, que diz que todos... aquele que com ferro fere será ferido, aquele que comete os desatinos da vida tem que responder pelos mesmos desatinos que comete. Então é a lei de causa e de efeito. Reencarnação não é uma punição, reencarnação é um ajuste de contas com a consciência e com a lei natural. O senhor está querendo dizer, não sei se entende mal, é que alguém que fez alguma coisa na vida passada nasceu cega ou com a deficiência nessa, para se corrigir, uma espécie de um castigo, para se aperfeiçoar, ou eu estou equivocado? O senhor vai responder daqui a pouco, que nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já.